Então nós queremos agradecer mais uma vez aqui a todos que estão conosco e também ao pastor Dirce, né? Dirson, a sua esposa Janir, né? Janir, tudo com ele. Eles que fizeram um bom trabalho em Belo Horizonte, né? Também. Hoje estão morando no Nova Almeida, né? E quer dizer, seu tio? Cunhado. Seu cunhado, né? Está todo mundo em casa então, tá? E o senhor também está em casa também, tá? E é sempre bom receber aqui pessoas especiais, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Se você trouxe a Bíblia, abra no Salmo 143. 143. Claro? Cento e 43. Amém. Ok. Por sua fronte. Pai nosso que estás nos céus, por tua graça, assim como a tua palavra está aberta em nossa mão, e também, Senhor, o nosso coração, a nossa mente se abram pelo teu poder, e que a tua mensagem fique em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu Espírito por terra plana. Eu estou tendo dificuldade aqui de ler, tá? O ventilador está passando as palavras da minha vida. Mas ainda é melhor assim do que o calor, não é verdade? Bem. Não, mas eu acho que vai esquentar para os outros ali, para as pessoas. Eu não vou ler agora, mas também. Só no fim. Bem, eu sou jubilado. Ele me perguntou aqui, o irmão me perguntou se eu trabalhei em Belo Horizonte. Eu trabalhei na antiga Associação Rio Minas, isso quando vocês não tinham nascido, foi na década de 60. Trabalhei na Associação Mineira Central, Belo Horizonte nesse caso, e trabalhei na Associação Bahia. No tempo que na Bahia tinha apenas uma associação. Então eu fui esse tipo de pastor que rodei o mundo, passei pelos lugares mais difíceis, tive o privilégio de substituir um elemento que eu não sei se vocês já ouviram falar ou já leram um livro dele, um livro chamado Por que Mudei de Exército, do pastor Plácido da Rocha Pita. Eu tive o privilégio de trabalhar com esses pioneiros. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Eu perguntei que hora que termina aqui. Agora naquele relógio ali são 11 horas. Eu perguntei que hora que termina. E o ancião me disse que, aliás, eu não perguntei que hora que termina, eu perguntei que termina 11h30. Ele disse, mas tem uma tolerânciazinha. E eu disse a ele, os membros da igreja têm dois tipos de membro que tolera o pregador. Um é aquele membro que está gostando do tema. E outro é aquele que não está gostando de jeito nenhum, que chega a dormir. Aí ele também está tolerando. Ele está dormindo. Então ele não pode reagir. Muito bem. O verso que nós acabamos de ler, existe aqui um pedido do salmista a Deus. E esse pedido é:
ensina-me a fazer a tua vontade. Eu quero dizer para os senhores que eu às vezes fico pensando, por que o salmista pediu isso a Deus? Ensina-me a fazer a tua vontade. E quero dizer aos senhores que no mundo existem muitas vontades. Eu, por exemplo, hoje tive vontade de vir aqui, por isso que estou aqui. Amém. No mundo existem muitas vontades, mas todas as vontades, elas estão baseadas simplesmente em 3 vontades. E já vou adiantar para os senhores. As 3 vontades são a minha vontade, a vontade dos outros e a vontade de Deus. Todas as vontades. Quando você, por exemplo, resolve fazer uma faculdade, essa vontade de fazer a faculdade está baseada na sua vontade. E assim por diante. Quando você, muitos por aí, deixam de ouvir o correto para ir atrás de ensinamentos errados, está fazendo a vontade dos outros. Mas graças a Deus que existe Yoxamá, seja aqui nessa igreja, as pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Amém. Eu quero discorrer sobre essas 3 vontades. E vou começar falando aos senhores sobre a minha vontade, sobre a vontade pessoal. Eu vou contar uma história para os senhores. Uma certa ocasião, existiu, eu vou contar a história, não vou falar o nome de ninguém, e vocês vão descobrir. Existiu um profeta que era um verdadeiro representante de Deus aqui na terra. Esse homem tinha um servo que tinha toda a oportunidade de crescer e talvez ocupar o lugar desse profeta quando ele falecesse. E havia um homem doente, muito distante. E esse homem, por informação de uma empregada da casa, você já sabe de quem eu estou falando, foi a esse profeta para ser curado. Ele ficou sintetizando a história, porque ela é longa, na verdade. Ele foi. E quando ele chegou lá, ele esperava que o profeta, que o homem de Deus saísse de lá e impusesse as mãos sobre ele, dissesse lá algumas palavras, invocasse o nome do Senhor para que ele fosse curado. Mas isso não aconteceu. O homem ali estava esperando tudo isso, e ao lado do homem estava este servo do profeta. E de repente o homem disse: olha, eu vou embora, porque eu não vim aqui para receber um recado de ninguém, como recebi. Eu vou embora e vou para minha terra. Esse homem era leproso. E aí, quando ele ia saindo, nervoso, irritado, os empregados dele, os servos, disseram o seguinte: por que o senhor não experimente? Isso não te custa nada. Ele te mandou mergulhar 7 vezes no rio. Vai lá e mergulha. Qual é a dificuldade? E o homem foi, e mergulhou, e ficou curado. E voltou ao profeta. Ao voltar ao profeta, ele disse para o profeta: olha, eu trouxe vestes especiais, trouxe prata, trouxe ouro, e eu quero deixar tudo isso com o senhor, porque agora eu estou curado. Mas o homem de Deus disse: não, eu não quero nada disso. Assim como se ele tivesse dito: quem te curou não fui eu. Quem te curou não carece de nada dessas coisas. E aquele servo do profeta estava ouvindo tudo ali. Depois do profeta recusar, o homem pegou sua carruagem e foi-se embora com o seu servo. E aí é que entra a minha vontade, a sua vontade. Você tem que aprender com a história da vontade deste servo. O servo disse o seguinte: olha,
nem a vontade do profeta, nem a vontade de Deus que orienta o profeta, e nem a vontade do general curado, do homem curado. Quem vai valer aqui é a minha vontade. E ele correu atrás do homem. E chegou lá, pediu um vestido e pediu um talento de prata. E o homem disse: que é isso? Você é tão modesto? Está aqui 2 vestidos e estão aqui 2 talentos. Leva para o homem de Deus, porque ele pediu em nome do homem de Deus. E ele voltou, trazendo aqui. O servo do curado trouxeram. E quando chegaram lá, colocaram, ele escondeu, e o profeta chamou ele. Eu sempre chamo esse servo do profeta do indivíduo, me permite usar uma linguagem lá de fora, do cara mais cara de pau que pode haver. Porque um profeta que diz a um homem: mergulha 7 vezes no rio, você vai ser curado. E o homem mergulhou e foi curado. Não saberam onde ele estava. Ele disse para o profeta: eu não saí daqui não, eu não saí daqui. E o profeta disse assim: bom, você não saiu não, né? Você pensa que eu não vi quando você correu atrás do homem? E quando você pediu prata, e pediu ouro, e pediu vestes, pois a lepra dele vai passar para você. Você conhece essa história? Então, escute aqui. Essa história me ensina que não é correto, não é viável, não é por aí, não é aceitável diante de Deus quando eu, cada um de vocês aí, decidimos fazer a nossa vontade. Não é correto. A nossa vontade nos leva a pagar um preço muito alto. Por isso, não é o plano de Deus que façamos a nossa vontade. Vou contar uma segunda história ligada à vontade dos outros. E você vai me dizer se é seguro fazer a vontade dos outros ou não. O povo de Israel havia se dividido em 2 nações: judeus e israelitas. Sobre um reinava um cidadão, filho de Salomão, chamado Roboão. E sobre a outra nação, a israelita, reinava um cidadão chamado Jeroboão. Este Jeroboão desviou o povo de Deus do caminho correto e fez o povo voltar a adorar os mesmos ídolos, os mesmos deuses, entre aspas, que adoravam no Egito. Ele construiu altares, 2, e fez 2 bezerros de ouro e colocou em pontos estratégicos para o povo ir adorá-lo. E chegou o dia de inaugurar tudo, e Deus sabia de tudo. Deus chamou um homem, que a Bíblia chama de homem de Deus. Chamou o homem e disse: vai lá e protesta contra o altar, contra Jeroboão e contra os bezerros de ouro. E você vai fazer 3 coisas. Eu exijo de você 3 coisas. Primeiro, você vai por um caminho e volta por outro. Segundo, não coma nada lá. E terceiro, não beba nada também. Chega, deu o recado e volta. E o homem foi. E chegou lá a hora de oferecer o sacrifício. E o homem de Deus chegou e disse: altar, altar, assim diz o Senhor Deus de Israel, sobre você serão queimados os ossos desses profetas e sacerdotes que irão sacrificar ofertas sobre você.
E como sinal disso, você vai se partir no meio agora do altar. Aqui. E aí, o rei estendeu a mão e disse: prenda esse homem. Quando ele fez assim, o braço ficou durão. Parece que não é muito bonito, a gente tem que andar no meio da rua. É todo lugar, né? O braço dele ficou ressentido. E então, o homem, ele disse ao homem de Deus: ore por mim, peça a Deus por mim, para que meu braço retorne. E o homem orou, e aconteceu. Aquilo saiu assim. Não havia o sistema de hoje, né? De todo mundo passar uma mensagem de um para o outro, mas os filhos do profeta falso saíram correndo e chegaram em casa e contaram para o pai. E a essa altura, o homem de Deus já havia montado no seu jumentinho, que era a sua condição mais forte, mais garantida das estradas. E de repente, o homem de Deus lá vai na caminhada. Lá diante de uma árvore. Segundo os historiadores bíblicos, ele estava armado e disse: olha, foi você que fez todo aquele milagre, e tudo aquilo que aconteceu lá com você fui eu que sim. Você é um homem de Deus, eu também sou. Olha, tem muita gente por aí afora dizendo: eu sou homem de Deus. Pode confiar e fazer o que eu mando, porque eu sou de Deus. Não vá atrás disso. A Bíblia diz: teste os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E o homem de Deus disse: olha, Deus me falou para mim não comer, não beber. Não, mas ele me falou para você voltar à minha casa e comer e beber. E sabe o que o profeta de Deus fez? Voltou comeu, bebeu, montou o jumentinho e o leão pegou e matou na estrada. Essa é uma história longa. Eu procurei fazer uma síntese dela, porque eu quero deixar com você um pensamento: fazer a vontade dos outros é fracasso. Eu disse aos senhores que existem apenas 3 vontades. Dessas 3 vontades derivam-se todas as vontades que temos. Fazer a nossa vontade não é correto, pagamos um preço. Fazer a vontade dos outros é fatal. Terminamos nos encontrando com a morte. Na verdade, o que aquele homem de Deus disse foi o seguinte: olha, eu não vou fazer nem a vontade de Deus e nem a minha vontade. Eu vou fazer a vontade do meu amigo aqui. Vou fazer a vontade dos outros. Não é por aí. Mas eu estou correndo, porque falta 15 minutos para 11h30. E eu não quero que vocês cochilem. Veja a terceira vontade. Qual era? A primeira vontade é de quem? Nossa. A segunda? E a terceira? De Deus. De Deus. Vamos nos prender um pouco mais nessa aqui. A vontade de Deus. O Pai Nosso, a oração que você deve orar de vez em quando, ele ensina claramente: seja feita a tua vontade. O verso que nós acabamos de ler, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. É fácil fazer a vontade de Deus? Não. Vou fazer uma outra pergunta para você. Quando nós nascemos, você sabe o que normalmente uma criança, a primeira coisa que a criança faz quando ela nasce? Você sabe, né? Faz o quê? Chora. Chora. Ela tem que começar a vazão do sistema respiratório. Então ela chora, o pulmão dilata e ela começa a respirar. Ela sente vontade disso. A pergunta é:
Quando nós nascemos, nós trazemos conosco nossa vontade, a vontade dos outros ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. A nossa vontade. Trazemos a nossa vontade. Nós choramos, logo nós sentimos que estamos desprotegidos, perdemos aquele aconchego, aquele conforto quentinho lá dentro, entramos em contato com o ar frio e a nossa vontade é de sermos protegidos de volta. Por isso também que choramos. E, então, nós nascemos dentro desse contexto de fazermos a nossa vontade. Por isso que não é fácil fazer a vontade de Deus. Mas vejam só, o Salvador Jesus Cristo certa vez disse o seguinte: a minha comida, conhece o resto desse verso? É fazer a vontade daquele que me enviou. Outra ocasião, isso foi lá no Getsemane, ele disse assim: passe de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Vai além disso. Jesus disse, no dia do encontro com a humanidade, no dia do meu retorno, muitos vão dizer, eu fiz isso e aquilo em teu nome. Mas eu vou dizer para eles, eu não vos conheço. A vida eterna é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso que eu falei está lá em Mateus 7, no verso 20. Fazer a vontade de Deus. E João, o apóstolo do Apocalipse, diz o seguinte: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem a vida eterna, o que faz a vontade de Deus. Aqui cabem duas perguntas que eu vou fazer a você. Você quer a vida eterna? Olha que pergunta, né? Infantil, preliminar. Eu quero, por isso que eu estou aqui. Você quer porque você está aqui por isso. Nós queremos a vida eterna, portanto temos que aprender a conviver com esse Deus que vai conviver conosco na eternidade aqui. Nós queremos a vida eterna. Mas a segunda pergunta é: se vai ter a vida eterna, quem faz a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Porque uma coisa é eu saber que eu tenho que fazer algo, outra coisa é saber o que é esse algo que eu tenho que fazer. Qual é a vontade de Deus? Vou pedir você aqui, vamos ver aqui uma corrida bíblica, o mais rápido aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso, já encontraram 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Quem encontrar primeiro, leia aí. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, cuida dos cereais e da constituição. Não responde não, meu irmão. Vou fazer a pergunta para os outros. Qual é a vontade de Deus? Os abstenhais da constituição. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais de quê? Da prostituição. A vontade de Deus, portanto, quando a Bíblia diz que nós devemos fazer a vontade de Deus, o que ela está dizendo é que nós devemos procurar a santificação. Essa palavra santificação, ela marca uma diferença entre o mundo e aquilo que é santo. Você procurar aquilo que é santo, ao invés daquilo que é do mundo. Se o mundo é santo, então não precisa de corrupção desse mundo, não existe corrupção. A santificação, ela envolve algumas coisas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que dizemos, os nossos atos, todos eles envolvem, estão dentro do bojo, do contexto da nossa salvação e da nossa santificação ou não. Por exemplo,
A nossa santificação, ela alcança a nossa alimentação, aquilo que bebemos, aquilo que comemos, envolve aquilo que vestimos, aquilo que temos, aquilo que finalmente compõe tudo o que nós gostamos, aquilo que falamos, o nosso estilo de viver. Vamos falar rapidamente aqui sobre essa questão de comer e beber. Eu falei na lição que eu ia tocar nisso aqui. Falei da sua parte. Comer e beber. E quero dizer aos senhores, antes de qualquer outra coisa, que se tem alguém que vive trabalhando com evangélicos, agora mesmo, e minha esposa sabe disso, estamos dando subsídio para um dos líderes da igreja da Assembleia, chamado Júlio César. E ele vai à nossa casa para receber o estudo. Há poucos dias terminamos o estudo com o pastor da Igreja Internacional do Reino de Deus, da igreja do R.R. Soares. Estou esperando a resposta dele com relação ao batismo. Então, eu aprendi a trabalhar com esse tipo de pessoas. E quero que os senhores entendam que comer e beber, para mim, não é a tônica da minha vida. Não é não. Mas ela faz parte da minha vida. E eu não vivo sem comer e sem beber. Agora, é o que comer e o que beber. Nós temos que aprender a sair da rotina da alimentação que temos. Eu saí. Eu venho da roça. E minha filha disse para mim um dia que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. E não sai mesmo. Quem veio da roça aqui sabe que não sai. Eu aprendi a comer de uma maneira diferenciada da maneira que eu como hoje. Porque na minha trajetória, na minha caminhada, ao lado do meu Deus, e eu dou graças a Deus que Ele me deu uma esposa que sabe cozinhar. No dia do meu casamento, eu me casei na igreja ali de Campo Grande, embora morasse no Rio de Janeiro. O pastor Ademar Quint disse o seguinte: o homem é amarrado a uma mulher pelo estômago. Quando ela sabe cozinhar, ela amarra a mulher. E é assim mesmo. Eu sou amarradão nisso aí. Eu gosto de comida boa. Nós temos que procurar fugir. Eu não estou falando aqui de carne de porco, não. Nós temos que procurar fugir de coisas maléficas. Coisas que não fazem bem a nós. Irmão, eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui. Eu não sei quantos aqui são assinantes da revista Adventista. Eu sou. A revista Adventista, aqueles que têm, sabem que nela vem uma página ou duas só se referindo a membros da igreja que morreram. Fulano de tal, foi isso, foi aquilo. Eu fico triste por ver lá, como vi nessa última agora, o pastor que foi presidente da nossa união aqui, Floriano Xavier dos Santos, morreu. Eu fico abismado quando eu vejo lá o seguinte: morreu de câncer. Morreu de câncer. Talvez que 80 a 90% dos adventistas que morrem lá, quando não é de acidente, ou acidente vascular cerebral, é de câncer. Por que será que o povo de Deus que não fuma, não usa nada dessas coisas, está morrendo de câncer? Eu não trouxe o pensamento não. Mas se você tiver algum livro do Espírito de Profecia, um livro chamado Conselho sobre Regime Alimentar, ela diz que nos últimos dias as nossas carnes, os nossos animais estariam, as suas carnes poluídas de sífilis e câncer e outras doenças. Eu conheci uma família, e essa família é muito próxima a mim. Carnívoros, não tinha sentido a comida se não tivesse carne. Ela morreu de câncer sem nunca ter fumado.
Ele morreu de câncer. E a filha hoje vive toda preocupada. Eu vou daqui no dia 14 do mês que vem, vou estar fazendo o casamento da filha ou neta desse casal. Filha da filha desse casal que já morreu de câncer. Eu pergunto por quê? Então nós temos que ter cuidado. Beber. O que beber? O que não beber? Meus amigos, eu admiro hoje quando o mundo está levantando contra a Coca-Cola e outros refrigerantes. Ainda tem adventista do sétimo dia que só sabe almoçar se tiver uma garrafa de Coca-Cola. Se tiver Coca-Cola. Ora, minha gente, eu recebi há pouco dia lá um recadinho assim, as utilidades da Coca-Cola. Entre elas está desentupir, limpar esse tipo de coisa, limpar a privada, e aí limpa também o seu estômago de todos que usam aquilo. Por que você usa? Porque a mídia manda você usar. É a vontade de Deus ou é da mídia? É a vontade da mídia. Então você tem que aprender isso. Mas não é só essa questão do refrigerante, não. Meu Deus do céu, é a questão também de que hora beber. Tem pessoas que só sabem almoçar se for tomando líquido. E a sua digestão atrasa, e ela fica petrificada no seu estômago, até que faça a digestão da água. O vestir, você não precisa nem, eu não preciso comentar, porque nós copiamos do mundo. O mundo não nos ama, mas nós amamos o mundo, nós queremos o mundo saber da igreja. E isso aqui não tem nada que ver com a nossa salvação, tem que ver com a nossa perdição. Eu vou contar uma historinha para o senhor rapidinho, porque o irmão me disse que eu posso passar até 10 minutos, agora é 11h30. Eu vou contar a historinha para vocês. Você chegou na casa de eu posso lavar a roupa suja? Não. Você chegou em casa de um adventista do sétimo dia. E esse casal tinha um filhinho, ou uma filhinha. E de repente, você chega à televisão e está ligado lá, tem um programinho bonito, passando um vídeozinho bonito da Disney, ou coisa que o pai é. Está passando um programa aí com essas animadoras de programa como a Xuxa e outras que tem por aí. E seu filhinho está ali, de olho naquilo. Mas você saiu dali, impressionado com aquilo, e chegou em casa com outra adventista. E também tem um casal de filhinhos. E a televisão também está ligada. Mas quando você olha, a televisão está ligada na tia Cecel. Você conhece a tia Cecel? A televisão está ligada lá. Que você olha lá, entre os CDs que ele tem, aquilo que ele pode ver lá de busca, você vai encontrar N historiazinhas da Bíblia. Qual das duas famílias está ensinando seus filhinhos a fazer a vontade de Deus? É óbvio. Mas tem uma pergunta mais grave do que isso. Deus vai cobrar de quem? É dos filhinhos ou de rapazinhos? Eu sou capaz. Eu dou graças a Deus. E isso, eu não sei quantos anos essa Bíblia tem, mas também não preciso falar. Mas eu sei que é décadas e décadas de anos. Quando ainda no tempo da vitrola, você lembra? Você não lembra, né? Naquele tempo, você tinha que pôr a agulhinha lá para riscar o disco. Estão lá em casa, até hoje, todas as historinhas da Bíblia que tinha naquela época, gravadas, que a gente botou para eles. E escutem aqui. Minha filha hoje não é anciã da igreja, ou pastor da igreja, porque é mulher e a igreja ainda não aceita mulher no ministério e no acionado. Mas é uma líder lá na igreja dela está.
Você já viu nas quartas-feiras aquela velha história dos irmãos Mora? Os irmãos Mora? Tem um irmão ora dentro da igreja. Ora para o meu filho, que ele está saindo da igreja. Quem é o responsável por isso? O responsável são os pais. Então você tem que ter cuidado com aquilo que seu filho vê e ouve. Para, se você quiser fazê-lo, levá-lo a fazer a vontade de Deus. Mas além de a vossa santificação, tem uma outra coisa: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Você conhece algum programa na televisão que te sugere, te força, te leva a praticar prostituição? Você sabe o que é prostituição? Pode colocar fornicação e adultério no mesmo bojo da fornicação. Pode pôr até lascívia também, que é aquele desejo incontrolável de algo ou alguém. Você conhece algum programa na televisão que sugere isso, que ensina isso, que força a fazer isso? Se você não conhece, eu não vou te dizer que você ligar na Globo, não. Mas a Globo é a responsável por isso. Meus irmãos, eu admiro como hoje, quando nós estamos vendo aí o momento, há pouco alguém tocou nesse assunto aqui, de se assinar um decreto autorizando a guarda do domingo. Quando nós estamos na iminência da volta de Jesus, ainda tem adventistas que ligam a televisão para assistir novelas. Aquilo ali que ensina o quê? Ali está a vontade de Deus? Não. Ali está a vontade dos outros, ali está a vontade da Globo. E você embarca nisso. Olha, quem faz a vontade dos outros, quem faz a vontade dos outros, vai ser devorado por um leão, vai ser morto por um leão. Não é o leão daquele homem lá do profeta, não. É o leão chamado Diabo, de Satanás. Aquela antiga serpente. Quem faz a vontade dos outros, entra para mesmo com Deus. Quem faz a sua própria vontade vai ser vítima da lepra do pecado, assim como Geazi foi. Eu quero deixar com você essa mensagem. Quando você chegar em casa, nós não vamos ver isso agora aqui, porque Deus pede de graça, está quase terminando. Quando você chegar em casa, marca aí, você leia Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versos 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Ali está relacionado às obras da carne. E ali você encontra a novela que aponta orgias, comidas, traição, conquista, prostituição, tudo você encontra ali. E a Bíblia diz o seguinte: estas obras são da carne, e todos aqueles que praticam isto não herdarão o reino de Deus. Nós queremos chegar aonde? Quando é que nós vamos despertar dessa letargia, dessa situação que vivemos hoje? Quando? Quando que você vai deixar de fazer a sua vontade ou a vontade dos outros e vai decidir fazer a vontade de Deus? Será que vai precisar Jesus descer para te mandar fazer? Está contigo na Bíblia. E Jesus não vem te mandar fazer isso que ele te mandou. Meus queridos, estou encerrando. A partir de hoje. E eu fiquei relutante que eu falava isso. Tem muitas pessoas que quando a gente fala isso, fica zangado com a gente. E você pode ficar zangado comigo. Porque eu não volto a nada se você não me chamar. Eu não enfio meu nariz no prato dos outros. De maneira nenhuma. Eu só volto aqui se você me chamar. Se você me chamar, eu volto.
Então não adianta querer proteger, vou sair daqui e vou embora. Longe, a pedra não vai me alcançar. Mas vejam só, aprendam a fazer a vontade de Deus. É isso que vai abrir a porta para você chegar ao reino do céu. Aprenda a dizer não para a sua vontade, porque ela é poluída diabolicamente falando. Aprenda a não fazer a vontade dos outros, porque os outros querem te levar para o caminho da perdição, o caminho do inferno. Decidam fazer a vontade de Deus. Falem amém. Amém. Então, agora, vamos tratar. Número 287. Os cantores vêm aqui. Líder da música. Senão eu vou estar 287. Para um pouquinho aí, por favor. Eu esqueci que tinha uma música até agora para o fim. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, ó Senhor, não importa em que lugar, de tua mesa eu me assentar, ou o brilho da coroa que eu ganhar. Eu só tenho um pedido, sei que ainda tem voz, se comigo pronunciar tua presença. Eu não vou fazer perguntas, eu somente ouvir tua voz. E se pode ser a sós, muito melhor. Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos e aninhar-me como um filho em teus grandes braços. Eu que posse muito tempo sem ninguém dizer mais nada, porque estou olhando, mestre, bem nos olhos. Quero mergulhar a alma em teu olhar. Quero amar no silêncio desta hora, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, meu Senhor, não importa o lugar,
aceitar ou o brilho da coroa eu ganhar. Só me deixe olhar bem fundo nos seus olhos, nem que eu seja fume d'água em teu olhar, nem que eu caia ao chão prostrado, sem coragem nem alento. Não importa, estou olhando nos teus olhos. E ao cair prostrado em teus grandes feitos, deixe-me chorar pegando em tuas feridas, e que eu passe todo o tempo sem ninguém dizer mais nada. Esperei por isso toda minha vida. Vamos orar a Deus? Levante os copos. Pai nosso que está nos céus, nós te agradecemos por esse sábado, por esse momento de adoração. Te agradecemos, Senhor, porque conhecemos a tua vontade. Amém. Nos motive, Senhor, a fazer, nos motive a aceitar o teu querer, e que nós estejamos todos preparados para o retorno do Salvador Jesus. Amém. Dá-nos essa graça, porque te pedimos no nome santo de Jesus